A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia e este é o segundo AVA da aula dupla 11, que é uma aula complementar, que é a aula 21 e 22, sendo que é a segunda parte da aula 21. A aula 23 e 24 são usadas normalmente para a prova. É claro que cada professor pode determinar de uma forma diferente. As nossas disciplinas obrigatórias utilizam pelo menos de 24 aulas presenciais. Quando é o sistema modular, nós temos as AVAs referentes a pelo menos 20 aulas presenciais. E o restante seria os trabalhos feitos de forma complementar. Você já está vendo aí os períodos bíblicos, nós a colocamos aí apenas para lembrar, mas nós estamos a tratar agora daquilo que nós chamamos de período apocalíptico, que seria uma linha escatológica, mas agora nós vamos falar de uma linha escatológica da igreja. Então, você está vendo aí o que nós já vimos, né, da história bíblica, mas nós vamos começar agora falando como a igreja construiu a ideia da linha escatológica. Né? Então, como a igreja foi falando que poderia ser o que iria acontecer conforme a Bíblia. É claro que à medida que os anos vão passando, essa visão vai mudando. Porque quanto mais próximo você está do tempo do fim, mais fácil é compreender o que aconteceu, se relacionando com a Bíblia, e também o que vai acontecer. Né? Então, hoje, por exemplo, nós já temos uma percepção muito diferente da igreja primitiva. Por exemplo, a expectativa da igreja primitiva é que Jesus ia voltar naquela época. E a expectativa grande era a morte de João. Né? Então a gente vê ali a morte de João como a própria volta de Jesus. Mas João recebeu o Apocalipse e morreu, e Jesus não voltou. No entanto, Jesus apareceu para João na ilha de Patmos em visão, e isso é verificado pela maioria de nós, os teólogos, como o cumprimento daquela profecia lá nos evangelhos. Mas vamos lá. O período apocalíptico nós vamos ver de duas formas: a linha escatológica da igreja, que é o que nós começamos agora, e depois vamos ver uma linha apocalíptica bíblica. Então vamos ver agora a linha escatológica da igreja, vendo a história da igreja. Não é uma aula de história da igreja de fato, mas vai ser um pouco de história da igreja para a gente ver essa construção da linha apocalíptica bíblica. O cristianismo tem uma concepção linear da história, apontando para um fim que marcará a consumação de todas as coisas. Esse elemento já estava fortemente presente no judaísmo pré-cristão, antes do cristianismo, especialmente nos profetas e nos salmos do Antigo Testamento, com sua esperança messiânica, que foi Jesus, que foi o Messias, né? E sua mensagem acerca do dia do Senhor, que é um termo muito utilizado nas profecias, o dia do Senhor. A intervenção de Deus na história para libertar Israel dos seus inimigos e instaurar uma era de justiça e paz. Você está vendo aí a fonte, você pode entrar até na internet se quiser ver todo esse texto que nós pegamos. Continua ainda dentro desse mesmo texto. Jesus manteve essa ênfase escatológica ao fazer uma vinda iminente do reino de Deus a sua mensagem principal. Os apóstolos, nos escritos que vieram compor o Novo Testamento, preservaram a convicção da igreja primitiva de que os cristãos vivem em dois tempos, o que já e o ainda não. O Filho de Deus já veio ao mundo, morreu, ressuscitou. Ao mesmo tempo, ele ainda irá voltar no futuro para confirmar ou consumar todo o propósito de Deus em relação à humanidade. O reino de Deus está presente, mas ainda não alcançou a sua plenitude. Essa permanente tensão tem feito com que os cristãos, a cada geração, se preocupem com maior ou menor intensidade com as questões referentes ao tempo do fim. Na igreja primitiva nasceu o termo parousia, presença.
ou transmitia a ideia da segunda vinda, que é um termo até teológico utilizado por nós. A primeira expectativa foi a volta de Jesus antes de João morrer, pois Jesus prometeu, lá em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então eles pensaram, o reino então vai chegar. Esse texto, contudo, pode ter sido cumprido na transfiguração. Essa é uma primeira proposta teológica. Ou mesmo na ressurreição. Mas João foi uma palavra especial que criou expectativa. Veja, em Mateus 21, 22. Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, olha, até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Ele está falando ali para Simão, né? E para os discípulos que estavam ali. E Jesus apareceu mesmo para João, mas foi em Patmos e deu a revelação do Apocalipse. A igreja agora tinha um livro mais específico, que é o livro de Apocalipse, sobre a linha de tempo futura de Deus. O alvo era qual? A volta de Jesus e implantar o seu reino, ou o reino de Deus, que seria o reino do Messias. Deus queria trazer medo ao trazer o Apocalipse? Tá aí, claro, você já está lendo. Não. A Bíblia fala que a profecia vem para trazer esperança. Esperança é o objetivo da profecia, não é trazer medo para as pessoas. Ah, Jesus vai voltar, você vai para o inferno, cuidado. Não, não é isso que é o propósito. O propósito é trazer o que vai acontecer para trazer esperança. Quer dizer, olha o cumprimento, eu vou voltar, eu vou restaurar, eu vou trazer o reino sobre a terra. Toda maldade, todo pecado vai acabar, toda injustiça vai acabar, porque o Messias está vindo. Então nós vemos aí o início, e aí nós encontramos agora Papias. Quem é Papias? Papias foi do ano 60 a 120, então ele está ainda no tempo bíblico, mas ele passa do tempo bíblico, o seu tempo, e ele tem uma visão, que começa a ser uma visão já teológica dos discípulos dos apóstolos, que é a visão do milênio, que nós chamamos de quiasmo. Esse é um termo teológico que você vai encontrar depois quando estudar em escatologia. Quiasmo é a mesma coisa que 1000 anos. Tá? Então ele tem uma visão do milênio. Depois de Papias, vem um outro que é Justino Mártir. Justino Mártir, que foi do ano 100 a 165, ou seja, logo depois da morte do apóstolo João, ele afirma que o milênio aconteceria depois da vinda do anticristo e da volta de Jesus. Então ele já começa a criar na igreja essa proposta. Nós vimos então, depois de Justino, nós vemos Hipólito. Quem é Hipólito? Hipólito, ele está já no 3º século e ele marca a volta de Jesus com o implemento do seu reino para o ano 500. Então, é a primeira proposta histórica, de fato, de um tempo de volta de Jesus. Seria no ano 500. Mas Jesus não chegou, nós sabemos disso, Então, depois disso, que é naquela visão que Justino tinha do milênio depois, vem um outro, muito conhecido, que é Orígenes, também chamado uns dos pais da igreja. Na verdade, esses que nós estamos falando são chamados pais da igreja. Ele viveu em 185 a 254, E nós estamos falando então da 3ª ou 4ª geração, depois dos apóstolos. Atenua as expectativas da sua escola alegórica. Então ele era muito alegórico, ele é um dos grandes formadores da escola de Alexandria. E enfatiza as ações práticas, não a cronologia linear dos tempos. Então ele está mais interessado com o que você vive hoje, não o que você vai viver depois. As perseguições de Nero, Calígula e outros atiçam a ideia de que ele seria a grande tribulação que Jesus disse, e a sua volta poderia estar iminente. O César, no caso para aqueles cristãos lá daquela época, já seria a imagem do anticristo. Algumas décadas mais tarde, depois de Orígenes, quando a última perseguição imperial se abateu sobre a igreja, no ano 303 a 311, houve a especulação de que a temida tribulação podia ter chegado, sendo o imperador Diocleciano e seu vice Galério a primeira e a segunda besta de Apocalipse 13.
Logo depois, com a vitória de Constantino, que ele diz que se converteu, né? Nós conhecemos um pouco da história, quem não conhece depois vai saber mais detalhes, completa a inversão da situação da igreja. Muitos tiveram a impressão de que o milênio finalmente havia chegado. Então, para alguns, Constantino poderia ser a própria expectativa de que o milênio havia chegado. A conversão de um César, Constantino, era algo assim, absurdamente tremendo, né, de todas aquelas perseguições que a igreja tinha vivido. Depois o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Então, para muitos, o milênio chegou. Mas nós sabemos que não era um milênio. Na verdade, muita coisa ruim aconteceu e nós sabemos o que foi. Aí então chega o tempo, já na Igreja Católica Apostólica Romana, constituição oficial do cristianismo, o grande teólogo, né, da Igreja Católica e também da Igreja, que foi Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, com a sua visão sobre a cidade de Deus. A proposta de que o milênio iniciou com a primeira vinda de Jesus e termina com a sua segunda vinda. O milênio não é literal, é figurativo. Então é a posição amilenista, que é aquela que permanece e é forte dentro da Igreja Católica, né? Inclusive, no início da Reforma, muitos ainda tinham essa visão. Então, que nós já estaríamos vivendo o milênio, e esse milênio seria, de fato, da volta de Jesus, da vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, até o outro milênio. É por isso que, quando chegou no ano 1000, houve até aquela profecia, né? Que não é bíblica, tá? Sobre 1000 anos. Né? Quando chegou o ano 1000, muitos acharam, chegou, acabou o milênio, agora vai chegar realmente o fim e acabou. Né? Mas depois veio outra profecia que falou que 1000 passará, 2000 não passará. Né? Mas isso não é bíblico. Né? Isso foi alguém que falou naquela época, até por causa dessa expectativa que com o ano 1000 seria o milênio, o término do milênio, porque a própria Igreja Católica acreditava que já estava vivendo no milênio bíblico, que seria um milênio figurativo. Mas também isso podia significar que não era 1000 anos, mas era um tempo. A proposta de que o milênio iniciou com a primeira vinda de Jesus e terminará na segunda vinda é uma proposta amilenista. A Idade Média e a visão milenista e a volta de Jesus foi muito baseada nessa proposta agostiniana, ou seja, de Agostinho, né? Que era uma proposta católica. Né? Tanto é que a expectativa da volta de Jesus era grande? Não, não era muito grande. Tinha uma grande expectativa no sentido de que eles iriam dominar o mundo. Por isso que a Igreja Católica pensava que eles tinham que dominar o mundo, porque o reino de Deus já estava entre eles, o milênio eles já tinham, e o representante de Cristo na Terra era o Papa. Né? Então ele era o próprio Cristo representado aqui. O reino de Deus era a expansão da Igreja Católica para as outras nações. E para isso eles poderiam até usar de exércitos, né? Os exércitos dos reis e até de exércitos particulares, como foi o caso dos templários, né? E como foi o caso, por exemplo, depois, né, das cruzadas, né, para se dominar e ter-se então o reino de Deus em todos os lugares do mundo. Essa é a visão apocalíptica que depois, é claro, que influenciou toda a dogmática católica e acabou também chegando a nós, né? Na Reforma Protestante, alguma coisa permaneceu. Até hoje ainda tem algumas pessoas que pensam, né, em dominar o mundo, e algumas pessoas são também amilenistas, né, considerando até que já estamos num período milenar, assim que já estamos com o reino de Deus, e que o reino de Deus vai ter o seu ápice no final, quando Jesus voltar. Alguns até têm a tese do grande avivamento final, que tem duas propostas, mas isso não é o nosso caso. Né? Vamos então continuar essa visão linear, né, de como foi sendo construído a visão bíblica apocalíptica. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você em nome de Jesus e que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.